noite no coração como forma de obediência à tua palavra, ofertando e dizimando em tua casa. Desde já agradecemos por tudo, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a este culto. A pessoa mais importante daqui desse lugar não são os homens, é Jesus de Nazaré. O culto é para Ele, as honras devem ser totalmente direcionadas para Ele. Quem tem que aparecer é Jesus de Nazaré e não os homens, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ceiar, mas antes da ceia, eu quero conhecer e pedir que ficasse em pé a minha mãe. Não, rapaz. Não é não, Zeca? A mãe todo mundo conhece já, rapaz. A Lídia. Lídia, nós estamos orando pela Lídia. Pois é, está enfrentando a batalha aí na saúde, né? Então, quem não conhecia, eu não conhecia, está aí a Lídia, Deus te abençoe. Essa semana, Paulinho já colocou aqui as boas notícias, né, no grupo da igreja, e vamos continuar orando, em nome de Jesus, tá bom? Seja bem-vindo ao nosso meio. Está acompanhado também, né, com outros familiares, não é isso? Mãe, a Dona Maria, gente nossa, Deus abençoe, viu? E aos demais irmãos e amigos, convidados, sejam bem-vindos em nome de Jesus, tá bom? Vamos ceiar, irmãos? Vamos ceiar. Disse o Senhor Jesus, o momento da ceia é um momento, a gente nunca vai entender, irmãos. Que milagre é esse milagre da ceia? E eu queria compartilhar um versículo da palavra que diz assim, o Senhor Jesus diz assim: venham a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar. Venham a mim e vocês vão achar descanso para as vossas almas. Eu gosto dessa segunda parte aqui desse versículo que diz: venham e vocês vão sentir descanso para as almas. É bênção demais, irmãos. E a ceia tem esse mistério. A ceia nos leva a lembrar do Senhor Jesus, como falou o apóstolo Paulo, e ela causa um alívio na nossa alma. A gente nunca vai entender como é que... Quando a gente chegar na glória, se a gente lembrar, eu acho que não vai lembrar, porque a gente vai estar tão feliz de estar na glória, mas se a gente lembrar, você pergunta a Jesus, qual era o mistério da ceia? Eu sei que você não vai lembrar, não, nem eu vou lembrar. Eu vou estar feliz demais por estar entrando, Ele me permitir entrar no céu, não vou nem ter tempo para lembrar das coisas, mas é mistério de Deus. Eu quero convidar você a fechar os olhos para a gente orar. Nós vamos consagrar estes elementos e esta ceia na ceia da igreja presbiteriana. Todo membro de igreja evangélica, que está em plena comunhão com a sua igreja, pode participar. Só não pode participar quem não é membro de nenhuma igreja evangélica, mas sendo membro, essa ceia você também pode participar, tá bom? Vamos orar e consagrar ao Senhor. Quero te convidar para você também consagrar suas vidas, pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Dá para você imaginar quantos pecados você já cometeu hoje? Tem como mas a gente cometeu. Então vamos pedir ao Senhor que Ele nos perdoe os pecados para a gente ceiar agora e participar desse mistério da ceia que alimenta, que descansa a nossa alma. Pai, consagramos a Ti esses elementos, pão, suco, e que seja, ó Deus, que cumpra o propósito que o Senhor pensou, idealizou e instituiu. E que nesse momento, assim como aconteceu lá naquele lugar, naquele cenáculo, quando o Senhor reuniu os seus discípulos ao redor da mesa, nós também nos lembramos desse momento tão especial.
nós nos lembramos e olhamos para aquele lugar, naquela noite, e conseguimos, com os olhos da fé, olhar e ver o Senhor ali sentado com os seus discípulos, num gesto de amizade, num gesto de carinho. Nos lembramos quando o teu servo João colocou a cabeça no teu ombro, Senhor, como forma também, como demonstração de amor. E nessa noite, nós gostaríamos que algumas coisas especiais que aconteceram naquela noite também aconteça agora, quando o Senhor estará ceando conosco. Esta é a ceia do Senhor, não é nossa, é do Senhor. E por isso pedimos que a tua palavra se cumpra, por favor, que o Senhor descanse a nossa alma. À medida que a gente for tomando, que o Senhor aplique esse mistério da ceia no nosso coração. E cada um que está aqui saia revigorado, reanimado pelo poder desse sacramento. Nós oramos, consagramos nossas vidas, pedimos perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar os 3 diáconos, por favor, para que também me auxiliem aqui. Disse o Senhor Jesus: tomai, comei dele todos. Os irmãos que vão ceiar, por gentileza, coloquem em pé, para facilitar o trabalho dos nossos irmãos. Um vai pelo canto, outro pelo meio, outro pelo canto, e a gente facilita assim a distribuição. E Iracildo, vá lá para cima, depois você já desce, já dá ceia aos irmãos lá em cima. Isso, pronto, aí a gente já coordena. Pode ir, Elviro por aqui, Augusto por lá, e assim a gente vai. Lá para cima, isso. Bom, já facilita demais aí. À medida que você for pegando o cálice, pode se assentar e nós vamos cantar e cantando ao Senhor, celebrando a Ele esse tempo de comunhão, celebrando esse tempo de amor, de amizade com o nosso Senhor Jesus. Ele falou assim: vocês são os meus amigos, vocês são os meus amigos. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou o peso do pecado, ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Oh, morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou. E nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou,
Tomai e comei dele todos, disse o Senhor Jesus. E porque Jesus ressuscitou, a nossa fé tem validade. Louvado seja o nome. Só lembrando que só pode participar da ceia quem é batizado, irmãos. Tá certo? Quem não é batizado não tem problema. Pode deixar aí, tá certo? Quem não é batizado, mas quem é batizado nessa ou em qualquer outra igreja, pode participar da ceia. Vamos tomar o pão, irmãos? Louvado seja Deus. Jesus é o pão do céu. Amém. Vamos tomar a ceia. Obrigado, Senhor, porque o pão vivo que desceu do céu alimenta o nosso corpo, alimenta a nossa fé, alimenta a nossa esperança. Rendemos graças, ó Deus, porque o Senhor não poupou o seu único filho, mas mandou dos céus para viver conosco, para nos abençoar, para conviver com os homens e assim, ó Deus, entender a nossa natureza, ó Pai. Louvado seja o teu nome. Bendizemos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Disse o Senhor Jesus, tomai e bebei dele todos, façam isso em memória de mim. Vamos tomar o cálice. Obrigado pelo teu sangue derramado naquela cruz. Aquela cruz, quem devia estar lá era eu. Éramos nós. Mas o Senhor tomou o nosso lugar. E somos gratos por isso. A gente não suportaria o que o Senhor suportou. Bendito seja o Senhor, que naquela cruz pagou o nosso preço, a nossa dívida, rasgou completamente a nossa dívida com Deus e nos religou ao Pai, a Jesus, que morreu naquela cruz, a honra e glória pelos séculos dos séculos. A Jesus, que venceu a morte, seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. A Jesus, que está sentado no alto e sublime trono, seja a glória e a honra pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Vamos continuar cantando esse cântico enquanto nos preparamos para a mensagem. Vamos colocar em pé mais uma vez, peço a gentileza dos irmãos, vamos ler o texto bíblico, se encontra no livro de Êxodo, capítulo 13, Êxodo capítulo 13, hoje nós não temos culto infantil, porque dia de ceia nós não temos, porque aí as irmãs que trabalham com criança também ceiam conosco. Êxodo capítulo 13, enquanto você vai achando aí, diz assim um dos textos: então entoou Moisés e todos os filhos de Israel esse cântico ao Senhor e disseram: cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Deus lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus do meu Pai, por isso eu o exaltarei. Eu li o capítulo 15, alguns versículos. Vamos para o capítulo 13, e a partir do verso 20 até o verso 22, depois nós vamos caminhar um pouquinho aqui no capítulo 14. Capítulo 13, a partir do verso 20. Tendo, pois, partido o povo de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto.
O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, o Senhor ia com eles numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que o povo caminhasse de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. 14. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então, Faraó vai dizer que os filhos de Israel estão desorientados na terra. O deserto os encerrou, prendeu. Mas eu vou endurecer o coração de Faraó para que persiga o meu povo, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E assim o povo fez. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou completamente o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: o que foi que fizemos? Permitimos que Israel nos deixasse de servir? Então aprontou o Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram rapidamente, afoitadamente. Os egípcios perseguiram o povo, todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavalarianos, e o seu exército os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, de fronte de Baal-Zefon. Chegando o Faraó, os filhos de Israel olharam para trás, levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e eles disseram a Moisés: será por não haver sepulcro no Egito, tu nos tiraste de lá para a gente morrer neste deserto? Por que nos trataste assim, nos fazendo sair do Egito? Não é isso que te dissemos lá no Egito? Nos deixe para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que a gente morrer nesse deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temas, não fiquem com medo, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que vocês hoje estão vendo, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vocês vos calarão. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que marchem. E tu, Moisés, levanta o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar. Verso 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez o mar se retirar, que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro, à sua direita e à sua esquerda. Amém, amém. Só até aí. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Pode sentar. Pai querido, nos ajude. Espírito Santo de Deus, aquieta o nosso coração. Aquieta a nossa alma. Sintoniza o nosso espírito ao teu trono da graça agora, para que a gente possa ser alimentado pela palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Tem uma música antiga de um poeta cristão que diz assim: o mundo da linguagem sem o mundo da prática é um mundo vazio.
o mundo da fala, sem o mundo da prática, da vivência, é um mundo vazio. Sabe, queridos, às vezes que nós olhamos para a Bíblia, para o livro de Deus, não sei se isso acontece com você, mas parece que isso aqui é um livro de romance, um romance. É uma história linda, é uma história fascinante, é uma história de Deus. Num dos momentos mais cruciais da vida de um povo, 430 anos vivendo sobre a escravidão, 430 anos vivendo sem liberdade, vivendo sob trabalhos forçados, 430 anos. Mas Deus se lembrou daquele povo, porque Deus lá atrás tinha feito uma promessa que levaria o povo dele para uma terra boa, uma terra que manda leite e mel. Sabe, aí a gente olha assim, que história maravilhosa é essa? Que coisa fantástica. Que milagre sobrenatural. Mas sabe, por pouco a gente deixa de acreditar que isso é capaz de acontecer de novo. Por pouco a gente olha para um texto desse e para outros incontáveis textos e acha que isso aqui é coisa do passado somente. Que o Deus, o Criador, o que criou as águas, que criou o mar, que criou o deserto, que criou os homens, não é mais capaz de fazer as mesmas coisas. Às vezes olhamos para esse livro aqui, começamos a folhear, a conhecer as suas histórias, a gente quase que no fundo da alma a gente duvida de que Deus é capaz de fazer coisas extraordinárias de novo. Eu gostaria de compartilhar com vocês rapidamente sobre 5. Abra sua mão esquerda aí. 5. Bora, abra a mão aí. Abra a mão. 5. Lá fora, depois, quando terminar o culto, eu vou perguntar a vocês, hein? 5. 5 verdades que jamais pode deixar de estar presente aqui, ó, na minha cabeça. 5. Daqui até meia-noite eu termino. Não tem problema. 5. Primeira verdade bíblica que a gente precisa relembrar, aplicar no coração e deixar sempre diante dos nossos olhos. Fechar a mão por quê? Agora você pega a sua mão direita e faz aqui, ó, primeira. Bora? Primeira. Fala aí, primeira. Primeira. Pode soltar aí. Primeira lição, primeira verdade que a gente não pode deixar de ter visível em nossos olhos. Que jamais Deus nos deixa sozinhos. Qual é a primeira? Você já pensou às vezes assim, Deus não está me ouvindo? Já pensou assim? Bora abrir aqui o confessionário. Já pensou ou não já pensou? Isso. Deus não está me ouvindo, não. O salmista Davi, o homem segundo o coração de Deus, pensou assim, Deus, por que o Senhor esqueceu de mim, Senhor? Por que o Senhor me desamparou? Jesus, na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Primeira verdade, irmãos, diz o texto bíblico, o Senhor ia diante deles durante o dia e durante a noite. Presta atenção nesse detalhe aqui.
nunca se apartou do povo. Nunca se apartou do povo. Eu não estou sozinho nessa vida. A gente precisa botar isso na nossa mente, irmãos. Ainda que pareça, ainda que a gente pense. Ainda que a gente pense. Eu penso nisso de vez em quando. De vez em quando eu penso. Cadê ele? Quando a gente está no olho do furacão, enfrentando dificuldades terríveis, lutas que só o Senhor sabe, lutas interiores lá na nossa alma, a gente pensa, ele me abandonou. Irmãos, presta atenção. Nesses 430 anos que o povo estava lá no deserto, sabe qual era a realidade deles? Estava num ambiente onde havia vários deuses, mas muitos deuses. E eles não tinham referência, eles não conheciam quem era o verdadeiro Deus. Eles não tinham noção. Tinham esquecido completamente o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de José. Eles não sabiam mais o que era isso. Porque o contexto era de misticismo. O contexto que eles estavam vivendo era de idolatria. O Egito era uma terra idólatra demais, tinha ídolo por tudo quanto é canto. Adoravam o sol, adoravam a lua, adoravam os mortos. Eles não tinham referência nenhuma de Deus. A pergunta que eu faço nessa noite: quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Um Deus presente? Dia a dia da sua vida, ou um Deus distante? Quem é o seu Deus? Esse povo aqui, eles foram tirados do Egito e eles estavam tendo as suas primeiras experiências com Deus. Porque até então, a referência de Deus que eles tinham eram as imagens. Sabe como eram as imagens do Egito? Metade animal, metade homem. Essa era a referência. Eles não tinham experiências com o espiritual. Eles não tinham experiência com o Criador. E Deus começa agora mostrando para eles. E a primeira grande experiência que esse povo começa a ter é quando os milagres, as 10 pragas foram acontecendo. Cada uma em um dia vai acontecendo, Deus preparando. Deus estava mostrando, existe um Deus. Eu sou o Deus, eu sou o único Deus. Eu faço isso. E Deus se mostrando pragas, até a última praga, quando Deus matou todos os primogênitos dos animais e dos filhos dos homens. Aí eles agora têm que sair apressadamente. A terra chorou, a terra do Egito chorou. E agora eles estão aqui no meio do deserto, passando por dificuldades, olhando para um lado, para trás, Faraó. Olha para frente, o mar. Mas diz o texto que eles não estavam sozinhos. Ô meu irmão, põe isso na sua mente. Jamais, o meu Deus, vamos lá, o meu Deus jamais me deixa sozinho, ainda que às vezes eu pense isto. Segundo, a mãozinha. Estão escondendo a mão no bolso, por quê? Segundo, verdades que esse texto nos fala sobre o Deus. Ô irmão, é bom, a gente cantou um bocado de hino para o Senhor aqui, né? O único que deve ser adorado, o digno, pá, joia, bênção, louvar. Mas quem é o seu Deus? É esse que você canta mesmo? É o Deus que caminha com você? Você sente isso? Na prática. Porque uma coisa é falar. O mundo da linguagem, sem o mundo da prática, é um mundo vazio. Segunda verdade bíblica. É um Deus que não me leva para o caos, mas para lugares bem melhores. Vamos lá? Dedinho aí, segundo dedinho. Não, pode ler comigo aqui, 1, 2, 3 e... É o Deus que não me leva para o caos, mas para lugares bem melhores. Deserto não foi um acidente, não.
fazia parte do plano de Deus, porque Deus tinha falado antes, mas muito antes, séculos atrás, eu preparei um lugar para vocês. Lugar, terra boa, quero que vocês morem lá, que criem os vossos filhos, vocês vão plantar e vão comer. Olha o que Deus falou, vocês vão plantar, vocês vão colher em lugares que vocês nem plantaram. É o que Deus fala sobre a terra prometida. E esse texto nos fala, essa história aqui, desse livramento, essa saída do povo, que Deus não persegue ninguém. Deus não persegue ninguém. Deus não quer o mal da gente, irmãos. Deus não é um Deus que gosta de ver a gente sofrer. Se você ler a história, no início fala assim, Deus fez o povo rodear porque poderia levar pelo lugar mais perto, era perto. Mas Deus preferiu que eles dessem uma volta, para que eles pudessem, quando observassem os inimigos, não ficarem com medo. Mas agora o povo estava aqui, diante do mar e diante da fúria de Faraó. Você precisa lembrar disso. Deus não me leva para o caos. A história da minha vida, desde o meu nascimento, não foi para que eu sofresse a minha vida toda. Deus não tem prazer nisso. O prazer de Deus é nos levar para situações bem melhores. E Deus está nos levando também para o melhor de todos os lugares, que é a glória celestial, irmãos. Que é incomparavelmente melhor do que essa vida que a gente tem vivido aqui. Segundo, vamos lá? Deus Você crê nisso? Você crê mesmo nisso? O mundo da linguagem, sem o mundo da prática, é um mundo vazio. Você precisa crer. Precisa crer. Pastor, eu estou desempregado. Deus não está te levando para o caos. Está te levando para coisas melhores. Deixa eu contar aqui rapidinho. Eu casei 1989, 11 de novembro. 2 dias antes, dia 9/11, eu trabalhava numa empresa, o patrão me mandou embora. 2 dias antes. E agora? Como é que vai para a lua de mel assim, desempregado? E agora? Minha mulher morre de vergonha. 2 dias antes, nós fomos para a lua de mel. Voltamos. E uma coisa que eu coloquei no coração. Se fulano pensou que estava me fazendo um grande mal, se deu mal. Eu usei outra palavra, tá, gente? Não vou dizer que não. Mas se deu mal. Porque a partir daí, eu comecei a galgar a minha vida profissional. Deus não nos leva para o caos. Deus nos leva para os melhores lugares desta vida. A gente precisa lembrar isso o tempo todo. O tempo todo. Terceiro, seu dedinho aí. Qual é o dedinho agora aí? Eu estava tentando lembrar ali, que esse é o mínimo. Isso aqui é o quê? Isso aqui é coisa de criança, eu não lembro mais não, gente. Como é que é? Anelar. E esse é o médio. Então agora o médio. Quem é o seu Deus? É o Deus que não faz nada na minha vida sem um propósito pré-estabelecido. Deus não é Deus de plano B. Deus não é Deus de ficar remediando as coisas. O projeto de Deus era levar o povo aonde Ele queria, e assim fez, e levou, e 40 anos depois o povo entrou, irmãos. Entrou porque Deus queria isso.
Não tinha Faraó que pudesse frustrar os planos de Deus. Não existe homem algum que possa frustrar os planos de Deus. Porque Deus cumpre cabalmente, fielmente, cada etapa do seu plano. O plano de Deus é: vou tirar meu povo do Egito, vou passar com eles para trabalhar o coração deles, um pouquinho lá, 40 anos, lá no deserto. Mas o final é a terra. Deus não tem plano B, irmãos. Falar em plano B, vocês lembram quando a gente estava aqui naquela luta para construir? Usamos muito isso. Deus não tem plano B. Lembram disso, não? Deus não tem plano B. Deus só tem um plano, e o plano é perfeito. Ele fala assim: eu é que sei, diz o profeta Jeremias, eu é que sei que planos tenho a vosso respeito, para vos fazer bem. Deus não faz nada assim, sabe? A gente é que faz as coisas, não dá de um jeito, vai tentar de outro, vai tentando. Deus não é assim não, irmãos. Tudo tinha um propósito de Deus. A gente precisa abraçar essa teologia da soberania de Deus em todas as coisas. Ele não deu. Qual era o propósito de Deus nessa história toda aqui? Diz o texto: eu vou endurecer o coração de Faraó. Olha, agora preste bem atenção. 14, verso 4. Vê se você consegue identificar alguma coisa aí. Qual era o propósito, qual era o plano de Deus nessa tirada, nesse episódio aqui de enfrentar Faraó e enfrentar o mar. Versículo 4. Qual era o propósito de Deus? Olha para o texto para ver se você consegue descobrir. Conseguiu descobrir, não? Olha para o texto aí, 14:4. 14:4. O que é que o texto diz? Eu serei engrandecido na vida de Faraó. O homem se achava o bambambam, o rei de um império, potência, um homem que era temível, temido. De repente foi o que foi, ele demorou a ceder. O cara cheio de artimanha. Se você olhar a história, você vai ver, sabe, ele sempre fazia um jeitinho, enganando o povo, enganando Moisés. Olha, vocês podem ir, mas não vão muito longe, não. Outro momento, fala assim: vamos, mas deixem vossos filhos. Deus falou assim: não fica ninguém, todo mundo vai. Cheio de artimanha. A Bíblia nos deixa essa base para a gente entender que Faraó é como o diabo, que ele faz tudo para enganar a gente. Ele faz tudo para atrasar a vida da gente. Ele faz tudo para frustrar os planos de Deus. E agora eles estão aqui, quando o Faraó se dá por conta o que foi que a gente fez. Só para você ter ideia, os israelitas, os judeus, já eram bem maiores do que a população do Egito. Esse era o medo deles. E agora o Senhor fala assim: sai com esse povo, porque eu vou dizer para Faraó quem é que manda, quem é o dono de todas as coisas. O meu nome será engrandecido nesse episódio, e todos vão saber que existe um Deus. Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Irmãos, nós precisamos entender, irmãos, sabe, de uma vez por todas, que em cada coisa que acontece na nossa vida tem um propósito pré-estabelecido. O Salmo 139 nos diz isso: todos os dias da minha vida foram escritos por tuas mãos, antes que nenhum deles houvesse. O Senhor escreveu toda a minha história. A sua história, assim como a história do povo de Israel, já tinha sido escrita na eternidade. Você não é fruto do acaso, você não é um acidente de percurso. Você é um projeto pré-estabelecido por Deus e ninguém pode frustrar isso. As pessoas que te veem, elas vão
além de você glorificar a Deus, como foi o povo que glorificou, eu fiz questão de ler aqui o capítulo 15 para você ver, e quando o povo passou, Moisés e depois as mulheres começaram a louvar a Deus, engrandecer o Senhor, porque ele triunfou poderosamente. Mas aqui o texto está dizendo assim: eu quero que que Faraó e toda a terra do Egito saiba que eu sou Deus. Cadê a mãozinha? Você já encruzou os braços? Quarto, é o indicador, né? Quarto, o que é que a gente precisa saber? Que o meu Deus me deu um líder para me ajudar a encorajar nos momentos mais tensos da minha vida e me fazer avançar e não desistir. Moisés, uma figura chave nessa história, sem muita experiência de liderança, estava começando no início da sua caminhada com esse povo. O povo foi para cima dele, eu fico imaginando essa cena. Por que você trouxe a gente para cá? A gente queria ficar, era melhor que a... Irmão, tem gente assim, viu? Era melhor que a gente ficasse lá no deserto, era melhor que a gente ficasse lá no Egito, que a gente ia morrer aqui. O tal do líder ouve cada uma coisa. Mas o texto diz que Deus conversa com Moisés. Deus trabalha pessoalmente com Moisés. E diz assim: fala para esse povo para confiar em mim. Parar de medo. Moisés levanta-se no meio da pressão e fala assim, vamos lá, versículo 13, 14, 13. Moisés respondeu ao povo dizendo: não fiquem com medo. Quieta, gente, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque esses egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês vão ver. Por quê? O Senhor pelejará por vocês. Deus nos ama tanto, que além de caminhar conosco, Ele nos dá pastores segundo o coração dele, para nos pastorear com sabedoria e inteligência e unção. Faz parte do amor de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa a você. Você está vendo Deus aqui? Consegue ver Deus? Consegue? Não é uma pegadinha não, é sério. Você consegue ver Deus? Consegue ou não consegue? Não. Por quê? Porque Deus é Espírito. Mas Deus está conosco? Glória a Deus por isso. Aí Deus fala assim: mas os nossos olhos precisam ver. O meu povo precisa de homens, segundo o meu coração, para pastorear o meu povo, vendo, ouvindo. Aí Deus coloca Moisés. Deus leva Moisés para se preparar durante uma boa parte da vida dele, prepara nas melhores escolas do Egito, e agora está ali no meio do povo, padecendo. Podia ficar lá no Egito, lá na casa de Faraó, meu Deus, era bem melhor. Mas Deus agora traz esse homem para o meio do deserto. Sabe por quê, irmãos? Faz parte do projeto de Deus. Porque de vez em quando a gente precisa ouvir conselhos. Moisés chama o povo, encoraja o povo. Desanima não. Desanima, levanta. Desanima não. Vamos orar junto. Diz o texto que Moisés foi orar. Deus falou assim: por que está orando, rapaz? Levanta aí. Levanta e diga o povo agora para avançar. Porque eu estou com vocês. Outra coisa, Moisés, fala para o povo que o exército de Faraó que estão vendo hoje, olharam para trás. Às vezes a gente olha para... Cuidado para onde você olha aí. Cuidado para onde você olha. O povo olhou para trás, viu o exército, Faraó vindo a galope, querendo sangue. Olha para frente o mar. Parece que o negócio acabou. Aí Deus fala assim: agora é você, Moisés, entra aí, diga para esse povo que eu estou com vocês, para eles não terem medo.
aquietar. E diga mais, esse exército que está vindo aí, nunca mais os olhos de vocês vão vê-los. Moisés levanta e fala para o povo, encoraja. E sabe o que aconteceu? O povo foi animado, irmãos. E se não fosse a presença pastoral de Moisés? Já pensou nisso? Ah, pastor, mas Deus ia dar um jeito. Irmãos, aí é o plano B. Porque o plano A é esse aí. Eu já vi, irmãos, muitas igrejas cometerem erros. Um deles é igrejas, às vezes, que estão construindo templos e chegar a esse ponto. Nós vamos dispensar o nosso pastor. Porque o dinheiro que a gente paga o pastor, a gente vai construir o templo. Errado. Errado, irmãos. Quando a gente inverte isso aí, pastores fundados por Deus, não para machucar, não para maltratar, não para pisar, mas para cuidar, para encorajar, para pegar na sua mão e dizer assim, vamos, não desista não, vamos embora, vamos embora. Aí você fala assim, ufa, está acabando. Sim, não pensaram não, né? Olha lá, Jesus está ouvindo, está vendo do seu coração, hein? 5 coisas, 5 verdades que eu não posso me esquecer, precisa estar diante de mim o tempo todo. Que Deus é o único que faz o improvável acontecer diante dos nossos olhos. Não foi Moisés, não foi Arão, não foi o Senhor. Quando Moisés chamar a atenção por Deus, fala assim, levanta daí, rapaz. Levanta agora, pega o seu bordão, o mesmo bordão que você operou milagres lá nas 10 pragas. Levanta esse bordão é um sinal da minha presença com você. Levanta agora, porque o mar vai se abrir. Improvável, irmãos. Olha para trás, Moisés, esse exército acabou, eu vou acabar com eles. Olha para frente, Moisés, existe um mar. Ninguém sabia. Eles estavam, irmãos, possivelmente eles nem sabiam que existia aquele mar. Eles eram escravos. Estão diante de um mar, da imensidão. E agora, para onde vai? Na beira do mar. Não tem saída, não tem para onde ir. Improvável. Não tem jeito, nós vamos morrer, morte na certa. Ou por faraó, ou a gente vai morrer afogado, nós vamos morrer hoje. Improvável. Mas o Deus verdadeiro, que eles não conheciam, é o Deus que faz o improvável acontecer diante dos olhares de todos. E Moisés fala assim, bora. Bora avançar. Para onde? Para dentro do mar. Quem foi o primeiro? Misericórdia. Aí quem é? Vai você. Não vou não. Vai você. Imagina, empurra para ser o primeiro. Mas, irmãos, olha, quando eles se aproximam do mar, que colocam os pés na água, o mar se abre. E o povo atravessa. E sabe quando se deu isso, meus queridos? Em plena escuridão da madrugada. Não foi de dia. O texto diz aí, na madrugada. O mar se abriu. E o povo caminhando. Mais de 1 milhão de pessoas caminhando. E o mar se abriu, o povo caminhando, o povo caminhando, o povo caminhando. Quando o sol estava aparecendo, vem Faraó e disse, epa, cadê eles? Já passaram, aí vamos invadir, vamos atrás. Quando o Faraó entrou no mar e todo o seu exército, Deus falou, águas, agora é com vocês. Diante dos olhos, irmãos, as águas também se fecharam. Quando o último da fila pôs o pé do outro lado, a água voltou normal e todo o exército de Faraó morreu naquele mar. Porque Deus é o Deus que faz o improvável acontecer. Deus queria que aquele povo tivesse uma experiência extraordinária.
milagrosa, sobrenatural com ele. Algo que eles nunca tinham visto antes, algo que eles nunca tinham vivido antes. E agora eles são tomados por essa experiência. É por isso que Moisés, quando olhou para trás, que viu a carruagem de manhã, os carros boiando, Moisés falou assim: eu vou cantar o meu Deus, eu vou celebrar o nome do meu Deus. Esse é o Deus do meu pai, por isso eu vou louvar o nome dele, porque foi ele que lançou no mar Faraó e os seus cavaleiros. Esse é o meu Deus, o Deus do improvável, o Deus que quer que você tenha experiências com ele, pessoais, não um Deus de fatos, mas um Deus de vivência, irmãos. Quando a gente olhar para esse texto, você precisa crer que o mesmo Deus que você está vendo aqui é o Deus de hoje, é o Deus da sua vida, é o Deus que é capaz de fazer coisas que deixam você de queixo caído. Por isso a minha pergunta é: quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Deus quer que a gente viva pela fé, irmãos. Pela fé. Essa experiência que eles tiveram de atravessar o mar a pé seco, de ver um milagre sobrenatural. Nunca mais, irmãos, nunca mais houve algo como esse aqui. Nunca mais. O texto diz que as águas pareciam muros, ou seja, era alto, não era baixo. Aconteceu lá no Jordão, mas em dimensões menores. O mundo da linguagem, sem o mundo da prática, é um mundo vazio. Essa é a palavra de esperança para nós, irmãos. Que Deus, o Deus da Bíblia, não é um Deus que está preso a esse livro. É um Deus da nossa história. É um Deus que está vivo. É um Deus que caminha conosco. É um Deus que quer nos trazer, que nos dá experiências sobrenaturais. É um Deus que quer que a gente não viva de aparência, que a nossa fala seja algo vivida, vivenciada, e não apenas blá, 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 blá. Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Deus de longe ou de perto? Aquela geração ficou marcada como uma geração que viu e que vivenciou um dos maiores feitos de Deus nessa terra. Um dos maiores feitos de Deus nessa terra. E eles podiam contar. Eu fico imaginando depois os pais, os avós contando aos filhos. E o salmista fala assim lá no Salmo, ele diz assim: olha, o que a gente viu, ouviu, a gente não pode deixar de falar, tem que contar para os nossos filhos. E ele começa a relacionar: ele fez isso, ele fez pragas, ele fez isso. E aquela geração ficou uma geração conhecida e marcada por algo sobrenatural de Deus. Nunca mais algo igual. Mas Deus continua se manifestando, te ajudando, curando as suas enfermidades, sustentando a sua vida, te encorajando quando você acorda pela manhã aborrecido, zangado, desanimado. Ele visita você todas as noites e todas as manhãs. É alguém que chega para perto de você, te dá uma palavra de ânimo e você levanta. É alguém que te abraça e ora por você e você levanta. Só quem tem essa experiência é quem tem o Deus de Israel como seu Deus. Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Semana passada alguém falou para mim: pastor, olha, eu estou tão feliz, mas tão feliz. Aí começaram a relacionar: Deus me fez isso, Deus me fez isso. O que é que eu posso dizer para Deus? Eu falei assim: o que você vai dizer eu não sei, mas eu só sei uma coisa: Deus não tem, pelo que estou vendo aí, Deus não tem mais nada que mostrar para você, que provar para você. Ele está caminhando com você e te dando conquistas, dando vitórias, trazendo isso para a nossa realidade de igreja. Deus não tem mais nada que provar para a gente, irmãos. O que a gente precisa fazer é andar pela fé para que o improvável aconteça.
trazendo isso para a nossa realidade de igreja, de comunidade, olhando para o passado, Deus não tem mais nada que mostrar para nós. Ele já mostrou muita coisa, agora é a gente confiar. Deus não tem que te mostrar mais nada, porque Ele já está mostrando aí ao longo da sua vida. Acho que o mais novo aqui é o bebezinho de Jamile. Mas tem gente com mais de 80. Deus não tem que provar mais nada, porque Ele já provou isso aí. Deu vida até 80 e lá vai fumaça. Cuidando, guiando, abençoando, livrando, vencendo as suas lutas. Deus não tem mais nada que provar. Mas Deus quer que a gente tenha novas experiências com Ele. Que o Senhor nos abençoe. Quem é o seu Deus? Tem que sair daqui com esse negócio na cabeça aí. Se eu chegar lá fora e perguntar e você titubear, olha que Deus deu pastor também, e o pastor usa cajado, viu? Brincadeira. Deixa 5. Dá uma repassadinha aí, por favor, para a gente ler. Vamos ficar em pé? Estou encerrando já o culto. Primeiro, bem animado. Quem é o seu Deus? Você responde. Peraí, que bagunça é essa, gente? Vamos lá. Eu vou perguntar, vocês vão responder assim, mas todo mundo falando em uma só voz. Quem é o seu Deus? O meu Deus é... Merece um aleluia ou não merece? Ah, misericórdia. Jesus, perdoa, porque esse aleluia está... Aleluia significa louvai ao Senhor. Quem é o seu Deus? Aleluia! Está com medo de falar por quê? Pastor, agora não é mais presbiteriano. Sou presbiteriano, mas sou feliz porque eu tenho um Deus desse. Tem, irmão, tem que soltar. Tem que soltar a voz. Glória a Deus por isso. Quem é o seu Deus? Daqui até o ano que vem a gente melhora. Quem é o seu Deus? Bora, não desista. Aleluia. Ainda vão ter que me aturar mais um pouquinho aí, vamos lá. Quinto, quem é o seu Deus, irmãos? Faz o improvável. Aleluia. Vamos fazer o seguinte, está sendo transmitido ainda, né? Esse último aqui, em especial, a gente precisa dar, vibrar. Quem é o seu Deus? É o Deus que faz o improvável acontecer diante dos meus olhos. Boa! Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre todos vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, pode sentar. Deus te dê uma boa semana.